Eu tinha 8 anos quando ele colocou a mão onde não devia pela primeira vez. Ele era o homem mais respeitado da nossa cidade, meu bem. Todo mundo olhava para ele como se fosse um santo. Mas eu vou te contar hoje o que ninguém sabia. O que eu guardei por 50 anos no fundo do peito, como um veneno que ia me matando aos poucos. Antes de começar, me diz uma coisa: que horas são aí, na sua cidade? Porque o que eu vou contar hoje é pesado. E eu quero que você esteja preparada. Pega um copo d'água, senta direito aí, porque a história que eu vou contar hoje vai mexer com você do jeito que mexeu comigo a vida inteira. Sabe, minha filha, tem coisas na vida que a gente carrega que nem uma mochila pesada nas costas. E quanto mais tempo a gente carrega, mais pesada ela fica. Essa é uma dessas histórias que eu nunca tive coragem de contar. Nem para minha própria filha, nem para meu marido de 45 anos de casamento, que morreu sem saber. Mas hoje, aos 75 anos, eu decidi que não vou morrer com esse segredo. Eu nasci em 1949, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, daquelas cidades pequenas onde todo mundo se conhece, onde as casas não têm muro e as portas ficam abertas o dia inteiro. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe cuidava de mim e dos meus 2 irmãos mais novos. A gente era pobre, mas era feliz. Sabe como é? Nossa casa era simples, de adobe, com 3 cômodos pequenos e um quintal grande, onde minha mãe plantava milho, feijão e algumas verduras. No quintal tinha um pé de manga que dava as mangas mais doces da redondeza, e uma goiabeira que perfumava a casa inteira quando estava na época. Eu passava horas debaixo dessas árvores, brincando de boneca com as bonecas de pano que minha mãe fazia, sonhando com o que ia ser quando crescesse. Na nossa cidade tinha um homem que todo mundo respeitava muito. Vou chamar ele de João, né? Não vou falar o nome verdadeiro, porque ainda tem família dele viva por aí. Esse João era professor da escola, líder da igreja, organizava as festas da cidade. Todo mundo dizia: que homem bom esse João! Que exemplo! Minha própria mãe falava: Maria, você tem que ser igual ao seu João, uma pessoa de bem, que ajuda todo mundo. Ave Maria, se ela soubesse. Esse homem tinha uns 40 anos quando eu tinha 8. Ele morava sozinho numa casa grande no centro da cidade, bem de frente para a praça da igreja. A casa dele era o ponto de encontro de tudo. Reunião da igreja na casa do João, festa da cidade. O João que organizava. Criança perdida? Leva na casa do João que ele resolve. A casa dele era uma das mais bonitas da cidade, pintada de azul claro, com uma varanda grande na frente cheia de plantas. Tinha uma cerca baixa de madeira branca, sempre bem cuidada, e um jardim que parecia coisa de revista. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. Móveis de madeira escura, quadros nas paredes, uma estante enorme cheia de livros. Para uma menina como eu, que morava numa casa simples, aquilo parecia um palácio. O João era um homem alto, magro, sempre bem vestido, usava camisa social mesmo no calor, sapatos sempre engraxados, cabelo penteado com brilhantina. Tinha uma voz bonita, que chamava atenção quando ele falava na igreja ou dava aula. As mulheres da cidade sempre comentavam: que pena que o João nunca casou. Seria um marido e pai exemplar. Eu lembro que a primeira vez que ele me chamou para ir na casa dele, eu fiquei até orgulhosa. Maria, ele falou, você não quer vir aqui em casa me ajudar a organizar uns livros? Sua mãe disse que você é muito esperta. E eu, boba de mim, toda feliz, falei, claro, seu João. Minha mãe ficou até contente. Vai lá, minha filha, você vai aprender coisas boas com o seu João. Ele é um homem muito estudado. Naquela época, meu bem, ter um homem importante da cidade te chamar para ajudar era uma honra, principalmente para uma família pobre, como a nossa. Minha mãe viu aquilo como uma oportunidade para eu aprender coisas que ela não podia me ensinar, para eu talvez ter um futuro melhor. Você já teve que guardar um segredo que pesava mais que uma pedra no peito? Me conta nos comentários, porque eu sei que não estou sozinha nisso. Quando eu cheguei na casa dele naquela primeira vez, ele me recebeu com um sorriso grande. Entra, Maria, entra. Quer um doce? Sua mãe deixou você comer doce? Ele sempre tinha bala, chocolate.
Essas coisas que criança gosta e que a gente não tinha em casa. Eu me senti especial, sabe? Escolhida. A casa por dentro cheirava a cera de móvel e flores. Tinha um relógio de parede que fazia um barulho gostoso. Tic-tac, tic-tac. As cortinas eram de um tecido fino que eu nunca tinha visto. E no chão tinha tapetes macios, onde meus pés descalços afundavam. Ele me levou para um quarto nos fundos da casa, cheio de livros. Você vai me ajudar a colocar esses livros em ordem, ele disse. Mas primeiro, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa muito especial. Lembro que naquele quarto tinha uma mesa grande de madeira, cadeiras com assento estofado e prateleiras que iam do chão até o teto, todas cheias de livros. Tinha livros de todos os tamanhos e cores. Para uma menina que mal sabia ler direito, aquilo era fascinante. Foi nesse momento que minha vida mudou para sempre. Ele sentou numa cadeira e me chamou para sentar no colo dele. Vem cá, Maria, senta aqui que o tio vai te mostrar uns desenhos bonitos. E aí começou o inferno da minha infância. Eu não vou entrar em detalhes do que ele fez, porque tem criança que pode estar ouvindo. Mas vocês que são adultos, vocês entendem. Ele tocou onde não devia tocar. Falou coisas que uma criança não devia ouvir. E no final, quando eu estava confusa, assustada, ele segurou meu rostinho nas mãos dele e falou baixinho: Maria, isso aqui é um segredo nosso, tá? Se você contar pra alguém, ninguém vai acreditar em você. Todo mundo sabe que eu sou um homem de bem. Seus pais vão ficar muito bravos com você por inventar mentira. E além disso, se você contar, eu vou ter que parar de te dar doce, de te chamar para vir aqui. Você não quer isso, né? As mãos dele eram grandes e ásperas. Quando ele segurou meu rosto, eu senti um medo que nunca tinha sentido antes. Um medo que parecia gelar meu sangue, que fazia meu coração bater tão forte que eu achava que ele ia sair do peito. Gente, eu tinha 8 anos. 8. Eu não sabia nem o que estava acontecendo direito. Só sabia que me sentia suja, estranha, como se tivesse feito alguma coisa errada. E ele, esse monstro disfarçado de santo, ele sabia exatamente o que fazer para me calar. Quando eu cheguei em casa naquele dia, minha mãe perguntou: E aí, minha filha? Como foi na casa do seu João? Eu abri a boca para falar, mas as palavras dele ecoaram na minha cabeça. Ninguém vai acreditar em você. E eu falei: Foi bom, mãe. Ele me ensinou sobre os livros. Minha mãe sorriu, satisfeita. Que bom, minha filha. Você tem sorte de ter um homem tão bom, se interessando pela sua educação. E assim começaram os piores 10 anos da minha vida. Deixa eu te explicar uma coisa, meu bem. Quando você é criança e um adulto te fala uma coisa com autoridade, voca, acredita, principalmente quando esse adulto é respeitado por todo mundo, inclusive pelos seus pais. Eu realmente acreditei que ninguém ia acreditar em mim. E pior, eu comecei a achar que talvez a culpa fosse minha. Porque veja só, ele sempre me dava doces. Sempre falava que eu era especial, que eu era mais inteligente que as outras crianças. E uma parte de mim, mesmo com o medo, mesmo com a confusão, gostava de se sentir especial. Como é que eu ia explicar isso para minha mãe? Como é que eu ia falar que no meio de todo aquele horror, uma parte de mim gostava da atenção? A culpa, minha filha, é uma coisa terrível. Ela vai crescendo dentro da gente como um bicho ruim rondou por dentro. Nas semanas que se seguiram, eu mudei completamente. Antes, eu era uma criança que falava pelos cotovelos, que ria alto, que brincava com todo mundo. Depois daquele dia, eu fiquei quieta, sempre com medo, sempre olhando por cima do ombro. Quando eu estava brincando no quintal e ouvia passos se aproximando, meu coração disparava. E se fosse ele? E se ele viesse me buscar? Quando alguém me chamava, eu pulava como se tivesse levado um susto. Minha mãe começou a notar: Maria, você anda muito quieta. Esther, don't. Mas como é que eu ia explicar que estava doente, sim, mas não do corpo? Que tinha uma doença na alma, que eu não sabia nem como chamar. O João continuou me chamando para ir na casa dele. Uma vez por semana, às vezes 2, sempre com uma desculpa. Maria, preciso da sua ajuda para organizar isso. Maria, trouxe um livro novo para você ver. Maria,
Sua mãe disse que você pode ficar aqui enquanto ela vai na cidade. E sempre acontecia a mesma coisa. Ele me levava para aquele quarto, fazia aquelas coisas horríveis. E no final me lembrava: nosso segredo, né, Maria? Você é uma menina inteligente. Você sabe que isso precisa ficar entre nós. Cada vez que eu ia lá, eu morria um pouquinho por dentro. Eu aprendi a me desligar, sabe? A mandar minha mente para longe enquanto meu corpo ficava ali. Eu pensava na goiabeira do quintal, no cheiro das goiabas maduras, no barulho dos passarinhos de manhã cedo. Qualquer coisa para não estar presente naquele momento. Eu comecei a mudar. Minha mãe sempre dizia que eu era uma criança alegre, brincalhona. Mas eu fui ficando quieta, arredia. Quando alguém tocava em mim, mesmo sem querer, eu pulava como se tivesse levado um choque. À noite, eu tinha pesadelos. Acordava gritando, mas quando meus pais perguntavam o que tinha acontecido, eu não sabia explicar. Os pesadelos eram sempre parecidos. Eu estava correndo muito, mas meus pés não saíam do lugar, e tinha uma voz me chamando. Uma voz que eu conhecia bem, mas que no sonho soava como um rugido de bicho feroz. Eu acordava molhada de suor, com o coração batendo descompassado. A Maria anda estranha. Minha mãe comentava com meu pai: será que ela está doente? Meu pai, coitado, era um homem simples, que trabalhava o dia inteiro na roça e chegava em casa cansado. Para ele, criança estranha era criança mal educada. Deve ser fase, ele falava. Passa logo. E o pior é que o João, esse demônio, ele continuava sendo o querido da cidade. Na igreja, ele cantava no coral. Nas festas, ele ajudava a servir comida para os pobres. Quando alguém precisava de ajuda, lá estava o João, sempre solícito, sempre disponível. Eu lembro de uma festa junina que ele organizou quando eu tinha uns 9 anos. Ela estava lá, com um avental de cozinheiro, servindo canjica e quentão para todo mundo, sorrindo, conversando, sendo simpático. As mulheres da cidade falavam: que homem prestativo, que coração bom. E eu ali, vendo aquela cena, sabendo a verdade, que ninguém mais sabia. Foi nessa festa que aconteceu uma coisa que me marcou muito. Uma senhora veio falar comigo, a dona Carminha, que morava perto da igreja. Maria, que sortuda você é. O seu João sempre fala bem de você. Diz que você é muito inteligente. Que bom ter um homem assim se interessando pela sua educação. Sortuda? Ela disse que eu era sortuda. Eu lembro de uma vez, eu devia ter uns 10 anos, que ele estava pregando na igreja sobre o amor ao próximo. E eu ali, sentada no banco da frente com minha família, olhando para aquele homem que falava de Deus e de bondade, sabendo o que ele fazia comigo toda semana. Foi nesse dia que eu entendi o que era hipocrisia. Amai uns aos outros, como eu vos amei. Ele citava da Bíblia. Protegei os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. E enquanto ele falava isso, seus olhos encontraram os meus. E ele deu um sorriso que só eu sabia o que significava. Um sorriso que dizia: nosso segredo, né, Maria? Naquele momento, eu senti uma revolta que não sabia como expressar. Como é que ele podia falar de Deus de manhã e fazer aquelas coisas comigo à tarde? Como é que ninguém percebia a mentira por trás daquele sorriso? Para tudo. O que vem agora vai chocar vocês. Respira fundo comigo, porque foi nesse momento que tudo mudou. Quando eu fiz 11 anos, começaram a aparecer outras meninas na casa do João. Meninas da minha idade, algumas até mais novas. Eu lembro de ver a Rosinha, que tinha 7 anos, saindo da casa dele com a mesma cara que eu fazia. Confusa, meio perdida, limpando lágrima escondido. A Rosinha era uma menina pequenina, de cabelos cacheados e olhos grandes. Filha de uma família ainda mais pobre que a minha, ela morava numa casinha nos fundos da cidade, com a mãe e 4 irmãos. O pai tinha morrido quando ela era bebê, e a mãe trabalhava lavando roupa para os outros para sustentar a família. Foi aí que eu entendi que eu não era especial coisa nenhuma. Eu era só mais uma vítima. Um dia, eu encontrei a Rosinha chorando atrás da escola. Ela estava encolhida contra a parede, soluçando baixinho, limpando o nariz na manga da blusa. Eu me aproximei dela
e perguntei baixinho: seu João também? E ela me olhou com aqueles olhinhos cheios de medo e balançou a cabeça que sim. Nós não falamos mais nada naquele dia. Mas dali em diante, sempre que a gente se encontrava, a gente se olhava de um jeito, como duas pessoas que dividem um peso muito grande. Era um olhar de reconhecimento, sabe? Como se uma visse na outra o próprio sofrimento. A gente não precisava falar nada. Os olhos diziam tudo. Aos poucos, eu fui percebendo que tinha mais meninas. A Conceição, a Ana, a Joana, todas com a mesma cara. Todos os mesmos sintomas. Todas guardando o mesmo segredo terrível. A Conceição era uma menina gordinha, de cabelos lisos e rosto redondo. Ela era da minha idade. Mas depois que começou a ir na casa do João, ela mudou completamente. Antes, era falante, brincalhona. Depois ficou quieta, sempre assustada. A Ana era mais velha, já tinha uns 12 anos. Era considerada uma das meninas mais bonitas da escola, com cabelos compridos e olhos verdes. Mas depois que começou a frequentar a casa do João, ela parou de cuidar da aparência, andava sempre descabelada, com as roupas amarrotadas. A Joana era a mais nova de todas, tinha só 6 anos. Era uma coisinha miúda, filha única de pais já idosos. Os pais dela ficaram encantados quando o João se ofereceu para dar aulas particulares para ela. Que sorte, eles diziam. A Joana vai aprender muito com um homem tão culto. E o João continuava sendo o homem mais respeitado da cidade. Quando eu fiz 12 anos, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Eu estava começando a entender melhor o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo me sentia mais perdida do que nunca. Eu comecei a me perguntar: por que ele fazia aquilo comigo? Por que eu não conseguia falar? Por que ninguém percebia? Foi nessa época que eu comecei a ter problemas na escola. Eu não conseguia me concentrar nas aulas, vivia perdida nos meus pensamentos. As notas começaram a cair, e a professora mandou chamar minha mãe. A Maria está com dificuldades. A professora falou para minha mãe: ela anda muito distraída, não participa das atividades como antes. Minha mãe ficou preocupada. Maria, o que está acontecendo? Você sempre foi boa aluna. Como é que eu ia explicar que eu não conseguia pensar em mais nada, além do medo de ser chamada para ir na casa do João de novo? Foi nessa mesma época que eu comecei a ter problemas com comida. Às vezes eu não conseguia comer nada. Ficava com o estômago embrulhado, só de pensar no que ele fazia comigo. Outras vezes eu comia demais, como se quisesse preencher um buraco que não tinha fundo. Minha mãe levou-me no médico da cidade. Um senhor já velho que atendia todo mundo. Ele me examinou, fez algumas perguntas e disse para minha mãe: ela está um pouco abaixo do peso, mas nada grave. Deve ser verme. Vou receitar um vermífugo. Se ele soubesse que o verme que estava me comendo por dentro não sairia com remédio nenhum. Quando eu fiz 14 anos, as coisas começaram a ficar diferentes. Eu estava virando mocinha, né? E o João, esse monstro, ele percebeu. Maria, ele falou um dia: você está ficando bonita, mas você sabe que se alguém descobrir nosso segredo, você vai ser considerada uma menina perdida, né? Ninguém vai querer casar com você. O medo que eu sentia se multiplicou por 1000. Porque naquela época, meu bem, ser considerada uma menina perdida era o fim do mundo. Sua família te expulsava de casa. Ninguém queria casar com você. Você ficava marcada pro resto da vida. Eu conheci uma moça na cidade, a Silvana, que tinha tido um filho solteira. As pessoas cochichavam sobre ela nas costas. Faziam cara feia quando ela passava na rua. Ela vivia isolada, trabalhando como doméstica nas casas das famílias. Sempre de cabeça baixa, sempre envergonhada. Eu tinha pavor de virar como ela. Mas foi nessa mesma época que aconteceu uma coisa que mudou tudo. Minha tia Dolores, irmã da minha mãe, veio passar uns meses na nossa casa. A tia Dolores era diferente das outras mulheres da família. Ela tinha estudado, morado na capital. Era mais moderna, sabe? A tia Dolores tinha uns 35 anos. Nunca tinha casado. E isso causava muito falatório na família. A Dolores está ficando pra titia.
as pessoas diziam, mas ela não se importava. Ela tinha um jeito diferente de falar, de se vestir, de pensar, usava batom vermelho, cabelo sempre arrumado, e falava de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Ela veio ficar com a gente porque tinha terminado um namoro longo, e queria dar um tempo da cidade grande. Como ela falava, ficou no meu quarto, numa cama extra que meu pai montou. À noite, quando a gente ia dormir, ela me contava histórias da capital, das pessoas que ela conhecia, dos lugares que ela frequentava. Para uma menina como eu que nunca tinha saído da cidade, aquilo era fascinante. Um dia ela me encontrou chorando no quintal e veio conversar comigo. Maria, o que está acontecendo? Você anda muito triste, minha filha. A tia Dolores tinha um jeito carinhoso de falar, mas também firme. Ela não falava comigo como se eu fosse uma criança bobinha. Ela me tratava como se minhas questões fossem importantes. Eu não sei o que deu em mim naquele dia. Talvez fosse o jeito carinhoso dela. Talvez fosse o desespero mesmo. Mas eu abri a boca e contei tudo. Tudo mesmo. Desde a primeira vez, até as outras meninas, até o medo que eu sentia. As palavras saíram da minha boca como uma cachoeira. 6 anos de silêncio sendo despejados ali no quintal, debaixo da goiabeira, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu contei dos toques, das ameaças, do medo, da culpa, de tudo. A tia Dolores ficou em silêncio por um tempo, que pareceu uma eternidade. Depois ela me abraçou forte, muito forte, e falou: Maria, você não tem culpa de nada. Nada disso é culpa sua. Esse homem é um monstro. E a gente vai denunciar ele. Denunciar? Eu nem sabia que isso era possível. Tia, mas ninguém vai acreditar em mim. Ele disse que ninguém vai acreditar. Eu falei, ainda chorando: minha filha, eu acredito em cada palavra que você falou. E a gente vai fazer alguma coisa, você vai ver. Foi a primeira vez em 6 anos que alguém acreditou em mim. A primeira vez que alguém disse que a culpa não era minha. Eu chorei tanto naquele dia que achei que ia secar por dentro. Mas aí começou o problema. Quando a tia Dolores contou para minha mãe surtou. Dolores, você enlouqueceu? Como é que você acredita numa fantasia dessas? O João é um homem de bem. A Maria deve estar inventando isso por ciúme, porque ele anda ajudando outras crianças também. Fantasia. Chum, foi isso que minha própria mãe disse. Eu estava na cozinha quando elas tiveram essa conversa na sala. Ouvi cada palavra. Ouvi minha mãe defendendo aquele monstro e me acusando de mentirosa. Senti meu coração se partindo em 1000 pedaços. Irmã, você não está vendo como a Maria mudou? Como ela está sofrendo? A tia Dolores tentou argumentar. A Maria está numa fase difícil. Tá virando mocinha. Às vezes as meninas inventam essas coisas para chamar atenção. Minha mãe respondeu: chamar atenção. Como se eu quisesse esse tipo de atenção. Como se eu inventasse aquele sofrimento todo só para chamar atenção. Meu pai foi pior ainda. Maria, isso é uma acusação muito grave. Você tem certeza do que está falando? O João é nosso amigo. Ele já ajudou nossa família várias vezes. Como é que você pode inventar uma coisa dessas? Inventar. Eles achavam que eu estava inventando. Meu pai estava bravo mesmo. Ele andava de um lado para o outro da sala, gesticulando, a voz cada vez mais alta. Esse homem já nos ajudou quando você ficou doente. E a gente não tinha dinheiro para o remédio. Ele que pagou o médico quando seu irmão quebrou o braço. E agora você quer difamar ele com essa mentira? Era verdade. O João realmente tinha ajudado nossa família financeiramente algumas vezes. E isso tornava tudo ainda mais confuso para mim. Como é que um homem que ajudava a gente podia fazer aquelas coisas comigo? A tia Dolores tentou me defender. Gente, vocês não estão vendo como a Maria mudou? Vocês não percebem que ela está sofrendo? Mas meus pais estavam cegos. Para eles, era impossível que o querido João fosse capaz de uma coisa dessas. Dolores, você morou muito tempo na cidade grande. Você anda lendo essas revistas modernas, essas coisas, você tá colocando ideias na cabeça da menina? Meu pai falou, como se as ideias da cidade grande fossem uma doença contagiosa. E sabe,
O que aconteceu? Meus pais foram falar com o João. Isso mesmo, meu bem. Eles foram pedir desculpas para ele pela mentira que eu tinha inventado. Quando eles disseram que iam fazer isso, eu senti que o mundo estava desabando. Não, pai, por favor. Não vai falar com ele. Eu implorei, mas ele já tinha decidido. Vou sim. Não posso deixar uma calúnia dessas contra um homem tão bom. Ele disse, já pegando o chapéu para sair. Eu fiquei em casa, desesperada, imaginando o que o João ia falar. O que ele ia fazer comigo depois? A tia Dolores ficou comigo, me abraçando, tentando me acalmar. Não se preocupa, Maria. Mesmo que eles não acreditem agora, eu vou encontrar um jeito de te proteger. Ela me disse. Quando meus pais voltaram, eles estavam ainda mais bravos comigo. O João, claro, fez o papel de vítima. Eu entendo. Ele disse para meus pais. A Maria está numa idade difícil. Está se transformando em mocinha. Às vezes as meninas inventam essas coisas, mas eu perdoo ela. Claro, eu sempre vou estar aqui para ajudar vocês. Perdoar, ele me perdoava pela mentira que eu inventei. A audácia daquele homem não tinha limites. Ele ainda disse que entende que você possa ter ciúme dele dar atenção para outras crianças também. Minha mãe falou, como se estivesse repetindo uma lição que tinha decorado. Que isso é normal em meninas da sua idade. Ciúme. De novo aquela palavra maldita. Quando meus pais voltaram para casa, eles me deram a maior bronca da minha vida. Maria, você envergonhou nossa família. Como é que você pode acusar um homem bom desses? O João até perdoou você, de tão bom que ele é. Eu me senti menor que um grão de areia, mais sozinha do que nunca. A única pessoa que acreditou em mim foi a tia Dolores. Mas ela voltou para a capital poucos dias depois. Antes de ir embora, ela me disse, Maria, eu acredito em você. Sempre vou acreditar. Mas agora, você precisa se proteger. Não vai mais na casa dele. Você ouviu? Inventa qualquer desculpa, mas não vai. Ela me deu o endereço dela na capital e disse, se um dia você precisar de mim, me escreve. Eu vou te ajudar no que puder. E foi isso que eu fiz. Quando o João me chamava, eu inventava que estava doente, que minha mãe precisava de mim, qualquer coisa. Ele insistia, às vezes ficava até bravo, mas eu não cedia. Maria, você anda muito rebelde ultimamente. Ele falou uma vez quando eu inventei que estava com dor de barriga, para não ir na casa dele. Suas obrigações comigo não podem ser esquecidas. Assim. Obrigações. Ele chamava aquela tortura de obrigações, mas eu não cedi. Pela primeira vez em 6 anos, eu disse não para ele. E descobri que eu podia dizer não. Pouco tempo depois, eu descobri que ele tinha começado a chamar outras meninas com mais frequência. A Rosinha, a Conceição. Elas estavam indo na casa dele quase todo dia. Eu me sentia culpada, sabe? Como se eu tivesse abandonado elas. Mas eu não sabia o que fazer. Eu era só uma menina de 14 anos, que ninguém acreditava. Tentei conversar com a Rosinha uma vez. Rosinha, você não precisa ir na casa dele se não quiser. Eu falei baixinho, quando a encontrei na saída da escola. Ela me olhou assustada. Mas ele disse que se eu não for, ele vai contar para minha mãe que eu sou uma menina má. Ela respondeu, com os olhos cheios de lágrimas. Era sempre a mesma tática. Sempre o mesmo medo. Sempre a mesma manipulação. AOS 16. Eu comecei a namorar o Antônio, que depois virou meu marido. O Antônio era um rapaz bom, trabalhador, carinhoso. Ele era 2 anos mais novo que eu, filho de uma família de comerciantes. Era um rapaz simples, honesto, que me tratava com carinho e respeito. No começo, eu tinha muito medo de namorar. Medo de que ele descobrisse meu segredo. Medo de que ele me achasse suja, estragada. Quando ele tentava me beijar ou me abraçar, eu travava. Ficava tensa como uma vara. Maria, o que foi? Eu fiz alguma coisa errada? Ele perguntava, preocupado. E eu não sabia como explicar que o problema não era ele. Era eu. Era toda aquela sujeira que eu carregava dentro de mim. Mas o Antônio era paciente. Ele respeitava meus limites. Nunca me forçava a nada. Aos poucos, eu fui aprendendo que existia toque bom, toque carinhoso, toque que não machucava. Com ele, eu comecei a entender a diferença entre amor e abuso. Quando eu fiz 17 anos,
O Antônio me pediu em casamento. Eu fiquei desesperada. Como é que eu ia casar carregando aquele segredo? Como é que eu ia ser esposa de um homem bom, sem contar para ele a verdade? Lembro que naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, imaginando se ele ainda ia querer casar comigo se soubesse de tudo. Se ele ia me rejeitar, me julgar, me abandonar como eu merecia. Mas decidi que se eu ia casar, tinha que ser com a verdade. Uma semana antes do casamento, chamei o Antônio para conversar no quintal de casa, debaixo da mesma goiabeira, onde eu tinha contado tudo para tia Dolores. Antônio, eu falei, eu preciso te contar uma coisa. E depois que eu contar, se você quiser cancelar o casamento, eu vou entender. E contei, desde os 8 anos, até os 14, quando consegui parar de ir na casa daquele monstro. Contei sobre as outras meninas, sobre meus pais não acreditarem em mim, sobre a tia Dolores, sobre tudo. O Antônio ficou em silêncio por muito tempo. Eu podia ver a raiva crescendo nos olhos dele, mas não era raiva de mim, era raiva do João. Maria, ele falou finalmente. Você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que eu vou te amar menos por causa do que um monstro fez com você? A culpa nunca foi sua. Você ouviu? Nunca foi sua. E então ele me abraçou forte. E eu chorei, como não chorava há anos. Chorei de alívio, de gratidão, de amor. A gente vai se casar sim, ele disse, e esse homem vai pagar pelo que fez. Você vai ver. Casamos em dezembro de 1966. Foi uma cerimônia simples, na igrejinha da cidade. Mas foi o dia mais feliz da minha vida, até então. Quando o padre perguntou se havia algum impedimento para o casamento, eu olhei para o João, que estava sentado nas primeiras fileiras, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mas dessa vez, eu não senti medo. Eu senti raiva. Sabe o que me dava mais raiva? Era ver ele ali, participando do meu casamento, como se fosse um convidado querido, como se não tivesse roubado minha infância, minha inocência. Ele até se ofereceu para fazer parte do coral, que cantou durante a cerimônia. Depois do casamento, eu e o Antônio fomos morar numa casinha pequena na cidade vizinha, Land do Joa, longe daquelas lembranças. Pensei que finalmente ia ter paz. Mas não foi bem assim. Mesmo longe, eu ainda tinha pesadelos. Ainda acordava no meio da noite, suando frio, achando que estava de volta naquele quarto cheio de livros. O Antônio me abraçava, me acalmava, mas eu via a preocupação nos olhos dele. Maria, você precisa de ajuda. Isso não pode continuar assim, ele dizia. Mas que ajuda? Naquela época, meu bem, não existia psicólogo em cidade pequena. Não se falava de trauma de abuso sexual. Essas coisas eram varridas para debaixo do tapete. Engravidei da minha primeira filha, a Lúcia, em 1968. Durante a gravidez, os pesadelos pioraram. Eu tinha medo de ter uma menina. Medo de não conseguir protegê-la, como meus pais não conseguiram me proteger. Quando a Lúcia nasceu, pequenina, rosadinha, perfeita, eu olhei para aquela criaturinha nos meus braços e fiz uma promessa. Ela nunca ia passar pelo que eu passei. Nunca. Mas sabe o que aconteceu? Quando a Lúcia começou a crescer, a andar, a falar, eu fiquei paranoica. Não deixava ela sair de perto de mim. Não deixava ela brincar na casa de ninguém. Não deixava ela ficar sozinha com homem nenhum. Nem com o próprio pai às vezes. O Antônio ficava preocupado com meu comportamento. Maria, você não pode criar a menina numa redoma. Ela precisa viver. Ele falava. Mas como é que eu ia explicar que cada vez que eu via um homem se aproximar da minha filha, e eu via o João? Tivemos mais 2 filhos depois da Lúcia, o Pedro, em 1970, e a Ana, em 1973. Com os meninos eu era mais tranquila, mas com as meninas, meu Deus, era um tormento. Lembro de um dia que a Lúcia, com uns 8 anos menos a mesma idade que eu tinha quando tudo começou, chegou em casa contando que o professor da escola tinha elogiado o desenho dela e disse que ela podia ficar depois da aula para fazer mais desenhos. Eu surtei. Você não vai ficar sozinha com professor nenhum. Você ouviu? Nunca. Peguei ela pela mão e fui direto na escola.
falar com a diretora. Dona Maria, o professor João Henrique, é um homem muito respeitado. Pai de família, a diretora tentou me explicar. Ele só quer ajudar a Lúcia com o talento dela para desenho. João Henrique. Até o nome era parecido com o do monstro. Não deixei a Lúcia ficar sozinha com ele nem por um minuto. A Lúcia não entendia. Mãe, por que você não deixa eu ficar? Eu gosto de desenhar. E eu não sabia como explicar, sem contar a verdade, sem passar aquele medo terrível para ela. Você que tem filha, você entende? Como é que você explica para uma criança de 8 anos que o mundo está cheio de monstros disfarçados de pessoas boas? Como é que você protege sem destruir a inocência? Foi por essa época, quando a Lúcia tinha uns 10 anos, que eu soube que o João tinha morrido. Ataque do coração, disseram. Eu estava em casa cuidando das crianças, quando a vizinha veio dar a notícia. Maria, você soube? O seu João morreu de madrugada. Que pena, né? Um homem tão bom. Quando ela foi embora, eu fechei a porta da casa e desabei. Mas não foi de tristeza, foi do alívio. Aquele monstro nunca mais ia tocar em criança nenhuma. O Antônio chegou do trabalho e me encontrou chorando na cozinha. Maria, o que foi? Aconteceu alguma coisa com as crianças? O João morreu? Eu consegui falar entre os soluços. E você está chorando por quê? Depois de tudo que ele fez com você? O Antônio perguntou, confuso. Não estou chorando de tristeza. Eu respondi. Estou chorando de alívio. Ele nunca mais vai fazer mal para criança nenhuma. Mas sabe, o que me deixou com mais raiva ainda? O enterro dele foi o maior evento da cidade. Gente corando, falando sobre o grande homem que ele era, sobre como a cidade tinha perdido um exemplo de bondade. Eu não fui no enterro, não conseguia. Mas a cidade inteira foi. Fizeram até uma placa em homenagem a ele na praça da igreja chamando-o do educador, exemplar e homem de fé. Toda vez que eu passava por aquela praça e via aquela placa, eu senti uma revolta que não conseguia explicar. Como é que um monstro podia ser lembrado como santo? Como é que as pessoas não sabiam a verdade? Anos depois, quando minhas filhas já eram crescidas, eu descobri que não era só eu. A Rosinha, que tinha virado uma mulher adulta, me procurou num dia na feira. Maria, ela disse baixinho, você se lembra das vezes que a gente ia na casa do João quando era criança? Lembro. Eu respondi, sentindo meu coração acelerar. Eu nunca esqueci o que ele fazia. Nunca contei para ninguém. Mas nunca esqueci. Ela continuou, com os olhos cheios d'água. Descobri que a Rosinha tinha tido uma vida muito difícil. Casou cedo, teve filhos cedo, se separou. Nunca conseguiu confiar em homem nenhum direito. Vivia sempre nervosa, sempre com medo. Eu fico pensando, ela falou, quantas de nós existem por aí? Quantas mulheres carregando esse peso sozinhas? Foi aí que eu comecei a entender que aquilo não era só meu fardo, era um fardo que muitas de nós carregávamos em silêncio. Conversei com o Antônio sobre isso. Maria, você acha que a gente devia fazer alguma coisa? Denunciar, mesmo depois de tanto tempo? Mas denunciar quem? O homem estava morto. E Paraguai. Para manchar a memória do querido João, que todo mundo amava, quem ia acreditar em nós? Decidimos guardar o segredo, mas eu prometi para mim mesma que se algum dia aparecesse alguém querendo fazer mal para as minhas filhas ou netas, eu não ia ficar quieta como minha mãe ficou. Os anos passaram. Minhas filhas cresceram, casaram, me deram netos lindos. Eu fui vovó babona, dessas que mimam demais, que protegem demais. Meus filhos às vezes reclamavam: mãe, você é muito superprotetora com as meninas. Como é que eu ia explicar que eu sabia de coisas que eles não sabiam? Que eu sabia que monstros existem e que eles se disfarçam de pessoas boas? Em 2010, quando eu já tinha 61 anos, aconteceu uma coisa que mexeu comigo profundamente. Uma novela da Globo estava passando uma história de abuso sexual infantil. A personagem principal era uma mulher que tinha sido abusada quando criança e nunca tinha contado para ninguém. Eu estava assistindo com minha família menos o Antônio, as crianças já crescidas, alguns netos. Quando a personagem finalmente contou a verdade, a reação da família dela na novela foi de choque.
mas de apoio. Mãe, a Lúcia falou, você tá chorando. É só novela. Às vezes a novela conta verdades que acontecem na vida real. Eu respondi, limpando as lágrimas. Foi naquela noite que eu resolvi contar para meus filhos. Não todos os detalhes, mas o suficiente para eles entenderem por que eu era do jeito que era. Porque eu protegia tanto as meninas da família. A reação deles foi de revolta, de tristeza, mas também de compreensão. Mãe, por que você nunca contou isso antes? A Ana perguntou. Porque vocês eram crianças. E depois? Porque já tinha passado tanto tempo? Para que revolver essa dor? E eu respondi. Mas a senhora sofreu sozinha todos esses anos, o Pedro falou, com a voz embargada. Não sozinha, eu tinha seu pai, e agora tenho vocês. Eu disse, contar para meus filhos, aliviou um peso que eu nem sabia que ainda carregava. Eles entenderam minha paranoia, minha superproteção, e mais importante, eles aprenderam a reconhecer os sinais, a proteger seus próprios filhos. Em 2019, o Antônio morreu. Câncer no pulmão, coisa rápida, mas sofrida. Nos últimos dias, quando ele estava internado, ele segurou minha mão e disse: Maria, eu quero que você saiba que você é a mulher mais forte que eu conheci. Depois de tudo que passou, conseguiu ser uma mãe maravilhosa, uma avó incrível. Estou orgulhoso de você. Depois que ele morreu, eu me senti mais sozinha do que nunca. Ele tinha sido meu porto seguro por mais de 50 anos. Quem ia me abraçar quando os pesadelos voltassem? Quem ia me dizer que a culpa não era minha? Foi aí que eu decidi que não podia mais guardar essa história só pra mim. Que outras mulheres precisavam saber que não estavam sozinhas. Que era possível sobreviver, que era possível ter uma vida boa mesmo depois de tanta dor. Comecei a frequentar grupos de apoio na cidade. Descobri que havia outras mulheres com histórias parecidas com a minha. Mulheres que tinham guardado segredos terríveis por décadas, que tinham criado filhos com medo, que tinham vivido sempre olhando por cima do ombro. Dona Maria, uma delas me disse, a senhora tem que contar sua história, para que outras mulheres saibam que podem sobreviver. E foi assim que eu cheguei até vocês hoje, aos 75 anos, decidindo contar pela primeira vez em público o que aconteceu comigo há quase 70 anos. Vocês sabem por que eu resolvi contar isso agora? Porque ontem eu recebi um telefonema da minha neta, a Júlia, filha da Lúcia. Ela tem 16 anos, a mesma idade que eu tinha, quando consegui parar de ir na casa daquele monstro. Vó, ela disse, tem um professor na escola que anda meio estranho comigo. Ele sempre me chama para ficar depois da aula, sempre fica muito perto, às vezes toca no meu braço. Meu sangue gelou. Júlia, você contou isso para sua mãe? Não, Vi. Ele é muito querido na escola. Todo mundo gosta dele. Eu achei que fosse impressão minha. Júlia, eu falei, com toda a firmeza que consegui reunir, você vem aqui em casa hoje mesmo. A gente vai conversar. E amanhã, eu vou com você falar com sua mãe e com a diretora da escola. Não é impressão sua, minha neta. Nunca é impressão. E foi aí que eu entendi que não podia mais ficar calada. Que minha história não era só minha. Era de todas as mulheres que passaram por isso. De todas as crianças que ainda podem passar. O João está morto. Mas outros Joões existem por aí. Outros monstros disfarçados de santos. Outros lobos vestidos de cordeiro. Por isso eu tô aqui hoje, contando pra vocês o que guardei por 50 anos. Não é fácil, meu bem. Cada palavra dói como se fosse a primeira vez. Mas precisa ser dito. Se você tem filha, se você tem neta, se você conhece alguma criança, escuta o que eu vou te falar. Acredita nelas, sempre acredita. Criança não inventa essas coisas. Criança não faz acusação falsa sobre isso. E se você passou por algo parecido, se você carrega um segredo assim, saiba que a culpa nunca foi sua. Nunca. Você era criança, você era inocente, você era vítima. O monstro é quem tem culpa, não você. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que consegui ter uma vida boa. Casei com um homem maravilhoso, tive filhos lindos, netos que são a alegria da minha vida. Não deixei que aquele monstro destruísse minha capacidade de amar,
de confiar, de ser feliz. Mas foi uma luta de todos os dias. Foram décadas de terapia, de conversa, de trabalho interno, para conseguir separar o que era meu do que era dele, para conseguir entender que a criança que eu era não tinha culpa de nada. A Júlia está bem grocas. Há dias, quando contamos para a diretora da escola sobre o comportamento do professor, descobrimos que não era a primeira denúncia contra ele. Outras alunas também tinham se queixado, mas ninguém tinha levado a sério. O professor foi afastado, está sendo investigado. E a Júlia? A Júlia está aprendendo desde cedo que ela tem voz, que ela pode se defender, que sempre vai ter alguém para acreditar nela. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. A minha história não é única, infelizmente. Mas também não precisa ser o fim da história de ninguém. A gente pode sobreviver, a gente pode viver, a gente pode ser feliz. E principalmente, a gente pode proteger as crianças que vêm depois da gente. A gente pode fazer diferente do que fizeram conosco. Essa é minha história. Pesada, dolorosa, mas também de superação, de resistência, de amor. Obrigada por me escutarem, por acreditarem em mim, por me darem força para falar. Agora me conta, meu bem. Você conhece alguém com uma história parecida? Você tem alguma coisa para dividir comigo? Deixa aí nos comentários, porque juntas a gente é mais forte. Um abraço apertado de quem viveu para contar essa história e que não vai deixar ela morrer no silêncio. Nunca mais.